eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Diz assim: disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesse a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Com o Senhor, se nós ficarmos no superficial, nós não respiramos direito. Tem que mergulhar, amém? Para poder respirar esse ar da eternidade, em nome de Jesus. Quem não conhece essa passagem, né? Quem não conhece? Mas conhecer não é tão difícil. Maravilhoso é viver essa passagem, amém? Porque Tomé questionou Jesus: nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus fala: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? A Bíblia diz que ninguém conhece o Pai, ninguém viu o Pai, só quem conhece o Pai, Jesus falou, é o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Ninguém, amém? Ninguém conhece o Pai. E ninguém vem ao Pai, ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Amém? É o que diz na Bíblia. Então Jesus, a Bíblia diz que ele é o Verbo encarnado. Amém? No Evangelho de João mesmo, capítulo 1, João vai relatar para nós: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amém? Quando Jesus fala isso, ele está falando, como João diz aqui, o Espírito Santo usa João para falar que para chegar no Pai tem que passar pelo Verbo. Amém? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele. Amém? Olha quem estava na terra falando: eu sou o caminho. E sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Amém? Quem falou isso foi o Verbo encarnado. Eu sou o caminho, porque no princípio, ele que estava lá. Quem conhece o Filho? Só o Pai. E quem conhece o Pai? Quem conhece o Pai? Só o Filho. Quem conhece o Filho? Só o Pai. Então, para conhecer o Pai, só através do Filho. E por isso que ele fala para ninguém vem ao Pai a não ser por mim, amém? Ninguém, não tem um ser humano na face da terra com intimidade com Deus sem Jesus. Ninguém pode chegar ao Pai sem Jesus. Sem Jesus ninguém tem Deus. É a afirmação do Senhor Jesus, amém? E se está aqui assim, é para a gente crer assim. É isso, amém? Eu sou o caminho. Para conhecer o meu Pai, tem que passar por mim. Eu sou o caminho para chegar em Deus. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus, igual fizemos nessa noite, se aproximamos de Deus. A Bíblia diz que é necessário crer que Ele existe. Quem crê aqui que Deus existe? Então, o governo toda hora está criando ponte, metrô, né? Para facilitar o quê? É incrível, mas só piora. Só piora, melhora nada. Aí aqui Jesus mostra que Ele é o caminho para chegar a Deus. Amém?
Só que é para cima. Amém? Só que é para cima. Graças a Deus. Então, quem vai revelar o Pai? O Verbo encarnado, amém? Vai revelar. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Está em Mateus 17, 15. Lucas 9, 35. E em Mateus, Deus vai falar assim em Lucas também. Este é o meu Filho amado em que eu me comprazo. Amém? É o Filho amado, o primogênito, que leva a gente para Deus. Quando leva a gente para Deus, é o que a gente precisava. Deus estava em Cristo Jesus reconciliando consigo o mundo. O justo morrendo pelos injustos. Amém? Jesus. Então, para chegar a Deus, tem que ser, qual é o caminho? E o propósito, a Bíblia diz que ele, em 1 Pedro 3,18, ele morreu com o único propósito. Morreu pelos nossos pecados, com o propósito, para nos levarmos a Deus. Amém? Então, se é para isso mesmo, ele é o caminho para chegar e ele morreu, tudo que aconteceu com ele foi para chegar a Deus, é o que nós precisávamos. Então, tem que ser assim, a Bíblia diz assim, ó, só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Aí tu vai ver nas cartas, nos evangelhos, só falando de Jesus, só exaltando Jesus, porque ele é o caminho, amém? Ele é o caminho, como diz em Hebreus, é o novo e vivo caminho, porque lá no Antigo Testamento matava animais, tinha o tabernáculo, tinha aqueles sacerdotes que não salvou ninguém. Agora o novo e vivo, Jesus, esse novo é vivo, amém? Então, nesse caminho é um caminho santo, claro, amém, irmão? E só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Então, o que a Bíblia me ensina, irmão? Que qualquer líder, qualquer pessoa que tentar dividir a glória que é devida a Cristo, ou tentar tirar alguma coisa e colocar outra coisa, está pecando. Não pode. Jesus tem que ser apresentado, como diz as Escrituras. Amém? Está a revelação aqui, como diz a Bíblia, o que diz sobre Jesus? Este é o meu filho amado. Ele não falou isso de Maria. Esta é a minha filha amada, em que eu me comprazo. Não falou. Não falou. Não falou para Maomé, não falou para Buda, não falou para Calvino, não falou para Calvino e Armínio, não falou para mim, falou que este é o meu filho amado em que eu me comprazo, escutai-o, amém? E a Bíblia diz que a gente passa até a ser amado no Filho, ele nos aceitou por causa do amado, nos aceitou no amado, Jesus. Então, eu quero Deus. Então, havia a necessidade do ser humano, do Criador, que nos criou. E nós sabemos o que o pecado fez. Aí Deus solucionou isso e enviou aquele que nem mesmo, Romanos 8, 32, aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará com ele também, com Jesus, todas as coisas? Vai dar o quê? Todas as coisas vai dar por causa de Jesus. Então, ele é o caminho. Amém? Ele é o caminho. Então, eu sei se alguém está no caminho ou não. Uma pessoa que vem conversar comigo, eu sei se ela está no caminho ou não. Se ela estiver magnificando, glorificando, exaltando Cristo, como diz as Escrituras, ela está no caminho. Amém? Ela está no caminho, esse caminho é santo, amém? Caminho, eu sou, o caminho é Jesus, para chegar até o céu e ter o encontro com Deus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Ninguém, a Bíblia diz que é o nome dele, na autoridade que é no nome de Jesus. Esse caminho tem todo o poder. A Bíblia diz assim,
todo o poder foi me dado nos céus e na terra. O Pai me colocou em minhas mãos tudo. Amém? É isso que fala de Jesus. E Jesus fala que aí depois, quando ele fala que ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e aquele a quem o Filho o quiser revelar, então a quem o Filho quer se revelar? A quem ele quer. Logo depois que ele começa aquele texto que é falado em vários momentos, é depois desse versículo que ele fala assim, olha para quem ele quer revelar: vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. É depois desse versículo que ele entra com esses. Eu vou me revelar para aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar eles. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É para esse que eu vou revelar o meu Pai. Amém? Mas o Senhor, e depois, graças a Deus, nós passamos a ser amado. Mas a Bíblia diz que nesse caminho, Jesus fala não só que ele é o caminho, ele fala também que é a verdade. Ele fala que ele é a verdade. A Bíblia diz que Deus, toda a verdade absoluta se encontra em Deus. No homem não. O homem na terra, a Bíblia diz que ele é influenciado por Satanás, o pai da mentira. A Bíblia diz que Satanás atua, influencia os filhos da desobediência. Agora a Bíblia diz que Deus é um Deus da verdade. Nele não há engano, não há mentira. Amém? A Bíblia diz que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. E Jesus falou aqui nesse texto. A Bíblia diz que não houve nenhum engano na boca de Jesus. Tudo que ele falou foi a verdade. Amém? Não havia engano nos lábios dele. A Bíblia diz que tudo que o Pai mandou ele falar, ele disse para os discípulos: crê pelo menos nas obras que eu faço. Eu não busco a minha glória, eu busco a glória daquele que me enviou. Se eu falasse alguma coisa em meu nome, vocês me receberiam. Mas como eu busco a glória do meu Pai que está no céu, vocês não me recebem. Por acaso virei inimigo de vocês por falar a verdade? Jesus já falou a verdade. Ele falou: eu sou a verdade também. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. A verdade não se encontra em outra religião. A verdade não se encontra em outro lugar que exalta outra coisa. A verdade se encontra em Jesus. Toda a verdade absoluta nós encontramos em Jesus, na palavra dele. Não há nele injustiça. Aquele que faz a vontade do Pai, não há injustiça. Ele é verdadeiro. Porque eu vim em meu nome, não vim em meu nome, eu vim no nome do meu Pai. E nele, aquele que fala as palavras de Deus, nele não há injustiça. Então não se achou uma injustiça quando Jesus estava falando. Ele era reto, verdadeiro. Amém? Nesse caminho a verdade reina. A verdade reina. Jesus, o que ele escutou do Pai, ele falou. Fiel ao Pai. Jesus, o Filho, fiel ao Pai. Não falou nada que o Pai não tivesse orientado ele. As palavras que eu vos digo não são minhas, mas do meu Pai que me enviou. Amém? E quem contestou isso? Aqueles que querem fazer a vontade do meu Pai pela mesma doutrina que eu estou falando, vai saber se ela vem de mim mesmo ou é do meu Pai. Quem quer saber, quem quer fazer a vontade do Pai sabe que a doutrina é do Pai ou não. Amém? E ele falou: Pai, santifica-o na verdade. A tua palavra é a verdade. Agora a Bíblia não diz que Jesus é o verbo encarnado? Então o verbo significa que ele é o que também? A palavra. Tudo foi criado por ele e para ele. Deus falou: haja luz. Jesus estava envolvido nisso. A palavra. E o verbo se fez e habitou no meio de nós. Essa palavra aqui, essa verdade aqui revelada é quem?
Jesus. Tudo que está escrito aqui é de Jesus, é Jesus. Todo conselho aqui é Jesus. Tudo que o Espírito Santo revelou é Jesus. Nesse caminho, essa verdade tem que reinar. Por isso que nós lemos de manhã que é o mesmo espírito de fé. Não pode ter fé diferente, porque é a mesma verdade para todos, é o mesmo caminho, a mesma verdade. Amém? É isso ou não? Essa é a verdade. Essa é a verdade de Jesus para nossas vidas. Por isso que a Bíblia diz assim: e Jesus, voltando-se para aqueles que creu nele, se vós permanecerdes em minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como? Que papo é esse? Nunca fomos escravos de ninguém, como esse papo aí de vos libertará? Todo aquele que é servo do pecado é escravo do pecado. O servo não fica para sempre na casa, o filho fica. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vocês vão ficar para sempre em casa. Porque a verdade liberta. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vocês estão no caminho e vão revelar que a verdade governa vocês. Mas o Senhor Jesus também falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou a vida. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho para que todo aquele que nele crê no Filho, não é crer na Rádio Melodia, não é crer na 93, não é crer no pastor tal, todo aquele que crê no Filho. E o Filho está manifestado aqui em toda essa verdade aqui. Amém? Crer no Filho é amar esse caminho. Crer no Filho é amar essas palavras. Amar o conselho dele. E ele disse: eu sou a vida. Porque a Bíblia diz que ele é a vida eterna. Ele dá a vida eterna. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Não essa vida daqui, temporal, passageira, que vai terminar a vida do reino que ele trouxe. Ele tira a gente do reino das trevas e transporta para o reino do Filho do seu amor. O reino da luz. Isso não é brincadeira. Isso não é mentira. Isso é a verdade dele para nossas vidas. Para nós desfrutarmos disso e receber essa palavra com alegria, porque ele dá essa vida. Eu sou o caminho, eu vou para o caminho, eu estava no caminho errado, eu estava no meu caminho. Aí ele fala assim: eu sou o caminho, Jesus me bota no caminho certo. Eu estava na mentira direto, pensando que estava na verdade. A verdade não era nada do que eu pensava. A verdade eu encontrei, porque eu estou no caminho. E impossível não estar no caminho, estar na verdade e não receber a vida. Porque ele falou que ele é isso tudo. Eu sou o caminho. Então ele tira do caminho errado, o caminho de pecado, e bota no caminho da retidão. O caminho da santidade, que vai para o santo Deus, para entrar no santo dos santos. E temos acesso agora a esta graça. Entra, porque já ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por mim vai se tornar santo. Por mim vai ser purificado. Por mim vão ser santificados. Sobre a minha palavra vão ser restaurados. Vão ser gerados nova criatura, porque é a verdade. E a vida de Jesus vai começar a manifestar em nós. Aí eu posso ir ao Pai com essa nova vida. A vida que Ele conquistou para nós. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus, e o mandamento de Deus, o mandamento que eu recebi do meu Pai, olha o mandamento que eu recebi do meu Pai, a vida eterna. O mandamento que eu recebi do meu Pai
é a vida eterna. A palavra do Senhor no Evangelho de João, a partir do verso 12, 43, preste atenção nisso. Aqui a palavra aqui é Jesus, tá? Amém, irmão? Jesus falando para aqueles homens que não estavam acreditando nele. 12. 42. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus para não serem expulsos da sinagoga. Isso tem até hoje, tá, irmão? Tem gente, para não perder privilégios, alguns privilégios, negam Jesus, para não perder os privilégios. Por quê? Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, não crê em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Isso é a verdade dele, amém? Não vai permanecer nas trevas porque vai ganhar a vida eterna, vai estar na verdade. Como é que vai andar nas trevas? Nunca mais. Amém? Aí nunca mais, aí vai se concretizar aquele texto que diz: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Seja lá o que aconteceu, não estou mais em trevas, porque as trevas me separam dele sim, porque a verdade dele não me libertou. Se eu andar em trevas, eu não estou com ele, não me separa dele, eu não estou com ele, porque quem crê em mim não anda mais em trevas. Verdade da Bíblia para nós. Porque a vida eterna chegou, a luz chegou, como é que eu vou continuar andando em trevas? Amém? E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Por quê? Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Amém? Cada palavra de Jesus, se ele falou assim, ó, não, foi Deus que falou, aí tu fala não. Sim, aí foi Deus que falou, aí tu fala sim. Essa é a verdade. Amém? Tudo que eu falo foi o meu Pai que ordenou, o mandamento do meu Pai. Do jeito que eu oro tem que ser de acordo com o meu Pai. Tudo que eu faço tem que ser de acordo com o meu Pai. Se alguém diz que está nele, deve andar como ele andou. E vai ser essa palavra que vai me julgar no último dia. Último dia, quando é o último dia, irmão? Quando é o último dia? Pode ser hoje, para mim. Pode ser hoje. Isso é verdade? Então tem que abraçar isso, amém? Em nome do Senhor Jesus, que pode ser uma realidade. Amanhã a gente pode estar indo no enterro de qualquer um da gente que está aqui nessa noite. É verdade isso? Pode até ser que não, por causa da demora de resolver lá para enterrar, né? Às vezes demora a beça. Maior burocracia que só vai, de repente, enterrar na terça. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer, sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Irmãos, o que eu tenho que falar só aqui para vocês? Quem aqui é filho de Deus? Quem aqui está no caminho? Quem aqui está na verdade? Quem aqui recebeu a vida? A regra é essa aqui. O mandamento que eu recebi do meu pai agora. Eu tenho que falar o quê?
Aí eu vou revelar que estou? Eu vou revelar que entrei no caminho, que estou na verdade e recebi a vida. Eu estou nele. Amém? Mas ele não fala só isso não, é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Isso aqui é regra para os cristãos. Eu falo, eu ajo como o meu Pai tem me orientado. Regra para mim e para você. E com isso, tu quer ir ao Pai? Tomé. Tu quer chegar a Deus? Quer morar com Ele por toda a eternidade? Depois ele fala no 8 ou no 9. Se a gente vê o Pai, já nos basta. No mundo espiritual, irmão, foi apresentado o Pai agora. No mundo espiritual, eu posso entrar no mundo espiritual sendo liberto pelo Senhor Jesus. Tomé, resolvido o problema da tua curiosidade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai chegar no Pai a não ser por mim. Chegar no Pai é sentir a presença dele na alma, nos governando e a vida eterna reinando em nossas vidas. Aí se tu está no caminho, na verdade a vida eterna dentro de você, quando você falar, como é que pode você falar fora do padrão do Pai? Não tem como, que Jesus é o nosso exemplo. Amém? Como é que pode entrar no caminho sem a verdade e a vida? Como pode receber a vida fora do caminho? Como pode falar que está na verdade sem a vida? É impossível. Ele é o caminho errado, me botou no caminho reto. Ele é a verdade para poder conhecer ele e seguir, e a vida ele vai dando, de glória em glória. Aí eu posso ir, temos acesso agora a esta graça, porque eu estou no caminho, estou na verdade, e recebi a vida para poder chegar até ele. Por intermédio de quem? Do Verbo encarnado, o Criador de todo o universo, disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Só quem pode falar isso tem que ter muita dignidade, majestade, honra para poder falar isso, e o meu Pai testifica de mim. O testemunho dos homens, né? Com 2 ou 3 testemunho lá dos homens. Todo mundo no tribunal não aceita? A Bíblia diz assim, não aceita ou não aceita no tribunal? Não é aceito o testemunho? Então, lá todo mundo aceita. Aí a Bíblia diz, o Espírito Santo vai falar assim, o testemunho de Deus é maior. Amém? Glória a Deus. Eu quero ler essa passagem. Louvado seja o Senhor Jesus. 1 João capítulo 5, verso 9. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este. É o testemunho de Deus. Que de seu Filho testificou. Tudo que Jesus falou, tudo que Deus fez, tudo que Jesus é, tudo que Jesus é revelado na Bíblia, Deus fez assim, tudo verdade. Assinou embaixo Deus. Amém? Glórias a Jesus. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida.
Amém? Verdade da Bíblia, para nos governar, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai chegar ao Pai, vai morar com o Pai, a não ser nesse caminho, a não ser nessas verdades, revelando a vida que Ele conquistou. Essa é a verdade que todo o entendimento superficial caia por terra no nome do Senhor Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando eu conheço mais e mais essas palavras, me enche mais de alegria. Que tome posse essa alegria, que se eu não crer nisso no testemunho, o que Deus falou que o Filho faz, Ele dá a vida eterna, sustenta, governa, o Filho faz tudo, o Pai que testificou nisso. Quem não crê nesse testemunho que o Filho faz tudo que está escrito na Bíblia, está falando que Deus é mentiroso. Quantas pessoas revelando aí com a vida que Deus é mentiroso, irmão? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Testemunho de Deus. E eu tenho que viver de acordo com esse testemunho. Amém? Que seja assim com nossas vidas, para a honra e glória de Deus, Pai. Onde o Pai é glorificado, quando o Filho é glorificado. E eu vou dando fruto por causa dessa crença, e o Pai vai sendo glorificado. Amém? Vamos colocar de pé. Giovanni, faça essa oração no nome de Jesus, com base nessa palavra.